Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, diferenciando as lesões por pressão das acute skin failure em pacientes críticos adultos, promovido pelo nosso grupo de pesquisa em estomaterapia da Escola de Enfermagem da USP, da Universidade de São Paulo. Eu sou Paula Nogueira, sou professora da Universidade de São Paulo, da Escola de Enfermagem, e junto com a professora Vera Santos, nós coordenamos o GPET, que é o grupo de estomaterapia. E nós gostaríamos de agradecer muito a presença das professoras Jill Cox e Bárbara Delmore por ter aceito o convite para ministrar a palestra hoje para nós e dizer que é uma honra para nós, vocês terem aceito o convite. Muito obrigada por estar aqui conosco. Vai ser muito rica, tenho certeza, a apresentação. Vou apresentar a professora Bárbara Delmore, vou falar em inglês, tá bom? Ela é Senior Nurse Assistant at NIU Langone Health and Clinical Assistant Professor at Hans Georg Wyss Department of Plastic Surgery. And a professora Jill Cox, a Clinical Associate Professor at Rutgers University School of Nursing, and she is a WC nurse. Ambas são do comitê, diretor da NPAIP, e são pesquisadoras da área, de lesão por pressão e acute skin failure. E antes delas iniciarem a palestra, nós gostaríamos também de fazer alguns agradecimentos, em especial ao grupo de pesquisa, ao GPET, especialmente ao comitê, que organizou esse webinar, então, em nome da Aline Ramalho, Adriane Farecin, Cíntia Bandeira, Laís Delmoro e a Saskia Fleury. Muito obrigada, o comitê organizador desse webinar, representando aí o GPET. Em nome da Paloma Lemos, nós também gostaríamos de agradecer muito a Monic Brasil, a companhia Monic, por todo o suporte, especialmente, pela plataforma Zoom, que nos disponibilizou, e também pelo serviço de tradução. Agradecemos a Slowbest, a Brazilian Association of Stomatherapy, por todo o suporte e parceria, está transmitindo também pelo YouTube. Nós até pedimos desculpa pelo pequeno atraso, porque também a gente está fazendo esses ajustes aí no YouTube. Agradecer a CSEX, da Escola de Enfermagem da USP, por todo o apoio, e a todos vocês que se juntaram a gente neste horário, nessa tarde, para assistir aí, prestigiar o webinar. Aproveitem bastante, depois da palestra nós abriremos para perguntas, mas peço que vocês mantenham o microfone desligado, enquanto as professoras estiverem fazendo a apresentação. Então, muito obrigada a todos, eu passo a palavra, então, para a professora Vera Santos, também para proferir suas palavras e abrir, então, o nosso webinar. Muito obrigada. Obrigada, professora Paula. Só reiterar os agradecimentos à professora Jill Cox e à professora Bárbara Delmore por aceitar estar aqui conosco. Temos certeza que vai ser muito rico. Obrigada a todos vocês que estão aí presentes, E muito obrigada também às nossas alunas aí que se prontificaram a nos ajudar na organização desse webinar, e também a Monique por disponibilizar tanto a plataforma quanto a tradutora. Então, super obrigada. E obrigada à tradutora, claro, que vai começar a trabalhar agora. Então, super obrigada aí pela presença de todos, tá bom? Então, acho que nós aqui acho que é importante nós aqui estarmos com as câmeras também desligadas, acho que é importante deixar só as professoras Bárbara e Jill com as câmeras ligadas, tá bom? E o microfone, claro, Tá bom? Desligados também. Muito obrigada. All right, good afternoon, everyone.
And Jill and I would like to say a special thanks for this very gracious invitation. It is really our honor that you asked us, and we're especially thrilled because you've asked us to speak about one of our research passions, which is acute skin failure. So thank you very much. Just allow me to share my slides. One moment, professor, sorry. Ok. Apenas para orientar que todos selecionem a interpretação, selecione o botão de tradução para a opção em português, para que todos tenham acesso ao áudio traduzido. Só isso, professora, obrigada. Acho que só reiterar, Of course. Quem está aqui no Zoom, aciona isto, e quem vai estar no YouTube já terá tudo traduzido, né? Perfeito, pode continuar, obrigada. Ok. Can everybody... Ok. Vocês estão vendo aqui a minha apresentação? Awesome. All right. Sim, ok. Again, thank you. Obrigada novamente. Antes de começar, a Jill e eu gostaríamos de colocar aqui os nossos conflitos de interesse. E como já foi dito antes, nós somos membros da NPIA, que seria o painel que fala sobre falência aguda de pele. Nós vamos definir o que é a falência da pele versus a lesão por pressão. Vamos diferenciar também os fatores de risco que estão presentes nessas condições, que seria pele, falência aguda de pele, também lesões por pressão, e também outra coisa importante seria a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Bom, eu sei que esse grupo sabe muito bem que a pele é um órgão, e nós destacamos ali as estruturas e todas as suas funções. Mas nós queríamos entrar ali na estrutura para preparar a nossa discussão sobre a falência aguda da pele. Então, nós vamos dar uma olhada na pele, mas como um órgão vascular. Então, não é apenas a pele, mas também a sua estrutura subjacente. E só para lembrá-los, sabemos que a pele é o órgão mais pesado, maior, que tem funções muito importantes para nós, 6 funções. Mas quando você começa a olhar para a pele em si e as estruturas da base, todas as camadas da pele são vasculares, com a exceção, é claro, da epiderme. Vocês sabem que a epiderme recebe o aporte sanguíneo da camada da derme. Então, realmente é uma camada avascular da pele. As outras camadas são muito vascularizadas, a hipoderme, de repente, um pouquinho menos vascular, mas com certeza tem um aporte sanguíneo. Vamos agora passar para a definição de lesão por pressão. Isso é só para todo mundo estar ali na mesma página, para saber ali qual que é a estrutura da nossa palestra. Isso aqui é a definição, que vocês já devem conhecer muito bem, que seria o que o painel do Advisory colocou em 2000. Mas eu quero que vocês destaquem uma palavra, que é perfusão. Então, a lesão por pressão, quando falamos de lesões por pressão, temos essa questão da pressão mesmo, mas sabemos que a tolerância do tecido pode ser afetada ou pode afetar a formação de uma lesão por pressão. Então, não temos apenas os componentes ali da pressão e também de resistência do tecido, mas o que o tecido tem em termos de tolerância? Será que ele é forte? Será que não é? Será que está passando por outras questões, por exemplo, de microclima, uma má nutrição do paciente, ou a perfusão em particular, mais importante? Aqui, novamente, para estarmos todos alinhados, nós temos essa classificação dos estágios de lesão por pressão do NPIAP de 2016, e isso aqui não é uma lesão por pressão na pele, é só das membranas cutâneas. Deixa eu só começar com as definições de falência de pele.
Obrigado, Barb. E obrigada a todos também pelo convite para falar com esse grupo maravilhoso aqui de enfermeiros e professores. Então, como a Barb disse, eu vou falar sobre os tipos diferentes de falência de pele que nós encontramos na literatura. Provavelmente, o mais comum seria uma falência dermatológica. Isso ocorre quando você tem uma perda da temperatura normal, tem uma falha dessa pele em relação a evitar ali os materiais de entrar e manter ali o nosso equilíbrio de eletrólitos. Quando falamos sobre o cuidado de pele, de feridas, é uma perspectiva diferente. Ela tem a ver com a hiperperfusão da pele, e isso ocorre concomitantemente com alguma outra falência de outros órgãos do sistema. Próximo slide, Bárbara. Então, quando nós falamos sobre a falência da pele, nós olhamos para como as definições são diferentes. Nós temos ali a literatura dermatológica, que é uma falência da pele mesmo, de repente uma síndrome, que é um exemplo. Quando olhamos para feridas, seria a falha do órgão. Mas o conceito que fala de todos esses tipos fala sobre falência no nível da pele. Próximo slide. Então, na literatura, nós temos outros tipos de falência de pele. Nós vamos dar uma olhada na falência aguda da pele, na falência crônica e também final de vida, muito rapidamente, para preparar o terreno, para depois ver o conceito ou subconceito de falência aguda da pele. Então, vamos dar uma olhada na falência crônica da pele. Quando nós olhamos para a falência crônica da pele, é uma condição quando você tem morte tecidual e da pele, e existem também outras comorbidades crônicas. Então, enquanto a pele está falindo, nós também podemos verificar outros órgãos que também estão em insuficiência. E depois, uma outra definição de 15 anos atrás aqui. Próximo slide. Então, num paciente que tem essa falência crônica da pele, geralmente é aquele paciente mais idoso, que tem várias comorbidades, já acumulou várias ao longo da vida, pode ser declínios relacionados à idade, que também entram nisso. Então, a pessoa que está envelhecendo, está com alguma perda de função, pode ser o início de um declínio, e isso leva à diminuição de função, uma função de habilidade funcional, malnutrição e perda da massa muscular. Então, quando nós temos esse declínio da função do órgão, que seria manifestada num órgão externo, isso seria na pele. Então, a pele está com uma falência, e essa falência interna dos órgãos não consegue mais ao órgão externo que está falindo. Então, esse é o conceito que eu acho que vocês já conhecem, e tem muitos nomes diferentes. Seria a falência da pele no final da vida, tem uma hipoperfusão dessa pele, tecidos. Significa assim, os dias ou semanas finais antes da morte. Não tem um nome exato, não tem um número exato, mas acontece. E isso foi visto em 1800 pelo Jean-Marie Charcot, e ela chamou de decúbitos ominosos, então seria a chegada da morte próxima. E acho que vocês se lembram também da Karen Kennedy e o seu trabalho, olhando para aquela úlcera terminal de Kennedy. E foram observações que ela fez de seus residentes, e ela viu ali uma variante diferente em relação à lesão por pressão, enquanto o paciente estava indo a óbito. Então, isso aqui pode até parecer uma pressão que deteriora rapidamente, mas, na verdade, é mais ou menos o que nós vemos nas lesões por pressão. Você tem ali um formato de pera, de borboleta ou de ferradura, e aí você tem também aquela síndrome 330, o KTU, né, que é a úlcera terminal de Kennedy, associada a uma morte rápida. Então, às 7 da manhã, quando o enfermeiro faz ali a avaliação da pele, não tem nenhuma evidência de danos na pele, só que às 3h30 você tem uma aparência como nessa imagem, e isso é seguido de uma morte rápida. Próximo slide.
Então, o Tromley e Brennan, recentemente, nessa última década, olharam para um tipo diferente de falência de pele no final da vida. E eles falam sobre essas lesões de tecido terminais. Então, nós vemos isso na prática clínica também. Você tem essas variações de cor, de repente não são proeminentes, como vocês podem ver aqui à esquerda, está ali a parte lateral da perna, nós vemos também na região intercostal, mas as características acabam mudando de cor, por exemplo, podem até evoluir para aparecer outros tipos de lesões. Não necessariamente são relacionados à pressão, porque não existem ali na parte proeminente. O que eles descobriram é que eram lesões que apareciam espontaneamente, evoluíam rapidamente, ou ao contrário. Nós temos aqui o documento do Scale, não é? Que seria as alterações da pele no final da vida. Isso aqui foi publicado há 10 anos atrás, e são várias afirmações de consenso de peritos da área, especialistas, e eles tentaram definir quais são essas manifestações de pele que estamos vendo no final da vida, para realmente preparar o terreno para ter, assim, as lesões por pressão que não são resolvidas com cuidados subótimos. Então, isso foi visto de acordo com as lesões por pressão. Então, primeiro, precisávamos ver algumas afirmações para ver se tinha algum parâmetro em comum, perfusão do tecido mole, tolerância a isso, talvez diminuição, da mobilidade ou da nutrição ou da perfusão do tecido. E o objetivo primário desse documento foi ajudar a estabelecer objetivos bons para o final da vida para os pacientes, então ter um plano de cuidado muito claro. Então, em resumo, a partir disso, desse documento, é que tem graus diferentes de impacto na pele que podem acontecer durante o processo de morte, mas nem todo mundo que tem essas alterações no final da vida vão ter esse fenômeno de falência da pele. Próximo slide, ok. Então, agora eu vou passar para vocês as definições da falência aguda da pele. E no mundo dermatológico, existe um termo chamado de falência aguda da pele, e a definição lá é que é uma consequência de vários transtornos dermatológicos, mas constitui uma emergência, uma situação de emergência, que geralmente envolve o corpo todo, pode ser, por exemplo, a doença no enxerto contra o hospedeiro, pode ser a síndrome Stevens-Johnson, também alterações hemodinâmicas, complicações metabólicas, mas a grande questão é que pode ser fatal. Então, realmente, você tem que se basear num reconhecimento e prevenção muito rápida. Agora, o que é interessante, nesse mundo dermatológico, tem um pouquinho de discrepância entre o termo falência aguda de pele versus eritroderma. Então, alguns dermatologistas sentem que esse termo de falência aguda da pele, na verdade, deve ser eritroderma, que é um outro tipo de definição dermatológica ou condição dermatológica. Agora, parece muito como você define a falência aguda da pele. Geralmente envolve o corpo todo, tem consequências, e é uma emergência dermatológica. Novamente, é o ponto-chave, o reconhecimento ali, a intervenção, para não deixar o paciente piorar. Agora, nesse mundo nosso de cuidados da pele, nós temos uma interpretação diferente dessa definição. E tem a ver com as publicações que nós temos, isso foi feito pelo Delmore e Brown, em 2006. Vocês podem ver ali a hipoperfusão da pele, resultando em morte do tecido dentro de uma doença grave. Tem outras referências aqui na tela, inclusive trabalho feito pela Jill e eu. Isso é porque todos nós estamos vendo essa definição, ou considerando essa definição. E mais tarde nós vamos falar sobre outras pesquisas que falam sobre a falência aguda da pele. Mas essa foi a definição que foi colocada ali nessa publicação de 2006 pelo Langemo e Brown. Então, são pacientes muito doentes, uma falência de pelo menos 2 órgãos, parece ser ali um dano tecidual localizado na área real, e é um termo utilizado
E no nosso mundo, nós utilizamos falência da pele e falência aguda da pele nesse momento. Então, existem pesquisadores e clínicos que falam sobre pacientes que estão numa UTI ou gravemente doentes, mas não estão chamando de falência aguda da pele. Bom, isso leva ao quê? Isso leva a muita confusão. Então, só para vocês saberem que quando a definição foi feita pelo Langemo e Brown, era para pacientes muito doentes, por isso que foi chamado de falência aguda da pele, e a intenção deles, quando eles começaram toda essa conversa, nunca foi para ter clínicos misturar pressão com essa falência aguda da pele. De acordo com eles, uma lesão por pressão é um fenômeno completamente diferente. A falência aguda da pele é um fenômeno separado. Mas vamos falar sobre essas duas definições que nós vimos no mundo dermatológico. Nós temos a nossa definição, que nós estamos utilizando muito na área de feridas, e disciplinas diferentes, têm opiniões diferentes, mas no centro, o que vocês percebem é essa parte de doença grave, que é um fator comum. Vamos entrar na área de pesquisa, então. A Jill e eu vamos começar a apresentar a nossa pesquisa a partir dos nossos subsídios, nas publicações que provavelmente vocês já viram, que são de 2015, e nós tivemos uma formal também em 2020, que foi impressa em 2019. Mas como é que a Jill e eu entramos nessa jornada? Bom, era muito típico, né? Nós éramos clínicas, estávamos ali no conselho, estávamos ali no corredor, no intervalo, e começamos a falar, como os clínicos fazem, não é? O que você acha dessas lesões que você vê ali na UTI, esses pacientes que têm essas grandes lesões por pressão, entre aspas, não é? Mas não parecem lesões por pressão. E parece que eles aparecem do nada. Parece que tem ali uma aparência um pouco agressiva. E sim, os pacientes estão muito gravemente doentes, mas será que são lesões por pressão? E nós juntamos ali os pensamentos, né, as cabeças, e pensamos que tem alguma coisa acontecendo. E foi isso que nos levou nessa jornada de pesquisa. Antes de apresentar a pesquisa, eu preciso reconhecer que os nossos 2 projetos foram fundados pelo American Nurses Foundation. Então, aqui estamos nós. Tivemos essa brilhante ideia para um projeto de pesquisa, achamos que é muito bom, faz sentido clinicamente falando, e como todo pesquisador faria, ou qualquer clínico, tentando buscar uma resposta para alguma coisa, mas nós descobrimos ali uma insuficiência desse conceito na literatura. Nós achamos o artigo do Langemo Brown, que foi publicado em 2006, mas depois disso não teve muita coisa nesse assunto. E precisávamos de alguma coisa para a nossa estrutura do projeto de pesquisa. Então, nós achamos esses 2 artigos que vocês veem ali, artigos, né? O Shanks, de 2009, é um pequeno estudo retrospectivo, olhando para falência da pele, falência aguda da pele, e para os pacientes mais gravemente doentes, como eles falavam ali de falência aguda da pele, eles descobriram que tinha alguma coisa em termos de episódios hipotensivos correlacionados com insuficiência pulmonar. Então, era um pouquinho diferente esse fenômeno do que falência da pele. Depois, em 2012, Curry e seus colegas publicaram um outro estudo pequeno, era um outro estudo prospectivo, e eles utilizaram ali o termo falência da pele, mas não era utilizado ali com doentes muito graves. E eles eles descobriram, né, que o fígado geralmente tinha problemas, né, tinha uma insuficiência hepática, ou 2 ou mais estavam ali insuficientes. E agora nós vamos chegar aos nossos estudos, porque em 2015 nós tínhamos uma amostra menor e a nossa esperança para o próximo projeto de pesquisa, que seria publicado em 2020 ou 2019, foi pesquisa sobre pacientes com uma população mais diversa. Então, a Jill vai apresentar para vocês os nossos achados dessa publicação de 2015
e eu vou passar a de 2020, o segundo projeto de pesquisa. Ok, então, nosso primeiro estudo, publicado em 2015, nós começamos em 2012, e o trabalho foi feito na nossa instituição. Então, a Bárbara, que é da cidade de Nova York, NYU Medical Center, e eu trabalho ali num hospital-escola fora da cidade de Nova York. Então, é daí que nós tiramos os nossos casos. Então, a nossa principal análise foi ali de acordo com o trabalho estatístico, nós temos 450 pacientes na principal análise, e desses, 150 tinham lesões por pressão adquiridas no hospital. Então, de repente, você está falando sobre falência aguda da pele, mas por que você está analisando lesões por pressão? Lembra que em 2012 até agora não existe muito diagnóstico claro, critérios diagnósticos claros para dizer assim, isso aqui é falência aguda da pele versus lesão por pressão. Então, a Bárbara e eu olhamos para o que era mais próximo, então, o que seria considerado uma falência aguda da pele e não lesão por pressão. Então, quando vocês olharem, isso é tirado da literatura e essa pouca quantidade de literatura que a Bárbara acabou de descrever. Então, na análise principal, tivemos uma análise de validação. Os critérios de inclusão é que a pessoa precisava estar pelo menos 3 dias na UTI, porque nós queríamos ver a manifestação dessa lesão ao longo do tempo, então, essa janela para o desenvolvimento, e eram adultos, como dissemos, e nós queríamos excluir os pacientes que estavam ali no final da vida, para não misturar esses fenômenos de final da vida na pele. E nós olhamos também para 50 pacientes que tinham ali as estratégias utilizadas antes para isso. Então, se não discernemos isso ali no registro médico, então não colocávamos esse paciente no estudo. E agora a Bárbara vai falar sobre o estudo de 2020. Na verdade, nós começamos em 2016. Foi uma publicação, mas tudo bem. Mas, como vocês podem ver, na segunda metade, ou no segundo estudo, nós tínhamos uma amostra muito maior. E essa era a nossa intenção, novamente, para ter ali uma população mais diversa, maior, para realmente testar os preditores que nós descobrimos no primeiro estudo. E para fazer isso, nós fomos para esse banco de dados, que é do estado de Nova York, que se chama SPARCS. E o problema é que nós precisávamos confiar nos códigos ICD-9, seria os códigos internacionais de classificação das doenças. Então, nós não tínhamos o luxo de dar uma olhada nesses gráficos, nós precisávamos ajustar tudo ou definir tudo de acordo com o código. E a nossa principal análise foi muito maior, vocês podem ver que nós tínhamos 415 pacientes com lesões por pressão adquiridas no hospital e mais 1.000 que estavam livres de lesão por pressão. E a nossa amostra de validação também foi maior, nós conseguimos 100 pacientes com lesões por pressão adquiridas no hospital e 400 sem essas lesões. Os critérios de inclusão foram praticamente iguais ao primeiro estudo, mas da segunda vez nós fomos mais inteligentes. Começamos a perceber, assim, por que nós estamos incluindo as lesões por pressão de primeiro e segundo estágio, porque na nossa experiência clínica eram as pessoas que estavam com aquelas lesões maiores de pressão, né, de grau 3, 4, aqueles que nós não conseguimos classificar, não específico. Então, infelizmente, com esses códigos, o código não estava ali para essas questões de lesão por pressão. E sabíamos que isso era um problema. Todos vocês sabem que a maior parte das vezes essa pressão se torna horrorosos, e essa foi a melhor coisa que a gente tinha na época. Então, nós precisávamos de códigos diferentes, né? E eles estavam todos colocando essas lesões todas nesse código. Então, nós arriscamos. E a exclusão foi basicamente igual, exceto que nós acrescentamos que tinha ali estágio 1 ou 2, e, infelizmente, nós não conseguíamos entrar ali nos gráficos, era baseado em gráficos, não podíamos saber quem estava morrendo ou quem já teve alguma estratégia sendo feita. Então,
Aqui à direita, nós temos variáveis que nós selecionamos para o estudo e as variáveis. Nós temos os fatores de risco e muitos dos fatores de risco que levam ou contribuem para a perfusão do tecido. E também o que essa literatura tem mostrado. Então, olhamos para a IMC, olhamos para a proteína C reativa, nós olhamos também para a falha dos órgãos, e insuficiência respiratória, insuficiência renal, hepática, e como insuficiência de órgãos, nós olhamos também para algum tipo de comprometimento de perfusão do tecido, por exemplo, uma doença da artéria ou, de repente, algum processo que desenvolveu por causa disso. Nós olhamos também para a sepsis, e em 2012, quando nós falamos da campanha ali, era uma classificação diferente em termos de sepsis para sepsis grave ou choque séptico. Isso foi diferente até 2016, isso mudou um pouquinho. E nós temos também o evento vascular, isso em relação à mobilidade, sedação, de repente podendo ser um paciente restrito, ou de repente algum tipo de parálise que resultou, a hipotensão, por exemplo, períodos maiores do que 48 horas, e o uso de vasopressores e ventilação mecânica, e olhamos especificamente para a ventilação mecânica durante um bom tempo, seria 72 horas ou mais, e qualquer procedimento cirúrgico que durou mais que 3 horas. E no nosso segundo estudo, lembra que nós precisávamos nos limitar naqueles códigos e seguir. Então, como vocês podem ver à direita, nós tínhamos basicamente as mesmas variáveis, pode parecer um pouquinho menos em termos de variáveis por causa da definição dos códigos, mas basicamente conseguimos incluir muito mais em relação ao que nós fizemos no nosso primeiro estudo. Mas não dava para saber se alguém estava tomando os vasopressores, não dava para saber se estavam em cirurgia durante mais de 3 horas, não dava para saber se eles tinham uma hipotensão prolongada. E um outro problema é que nós estávamos tentando pensar em várias condições, mas não era muito confortável para nós conseguirmos atingir o que estávamos tentando atingir. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que a ventilação mecânica, no nosso primeiro estudo, precisávamos verificar se a ventilação estava ligada, isso durante 72 horas ou mais. Agora, infelizmente, com os códigos, a forma que isso é separado, ou a ventilação menor do que, por menos do que 96 horas, ou mais do que 96 horas, a gente precisava fazer dessa forma. Então, essa foi a análise estatística, isso foi bastante idêntico. No primeiro estudo, olhamos para a análise univariada, para verificar ali as variáveis, e nós temos ali a pressão, que foi uma análise em passos, e também a área sob a curva. Tem um pouquinho de diferença ali nesse segundo estudo, e isso, felizmente, nós trabalhamos ali com um bioestatístico fantástico, muito meticuloso, e nós fizemos ali essa análise univariada que quadrado, e nós tínhamos ali o nosso odds ratio, que não precisava ser tão conservador, então o ponto de corte foi igual ou maior do que 1,5. Então, fizemos ali uma análise de regressão logística e criamos ali 2 curvas para a parte principal e a validação, as amostras. Então, aqui nós temos a nossa distribuição demográfica para o estudo número 1. Isso aqui foi mais ou menos 70, idade média, 56% homens, caucasianos 79%, e provavelmente isso espelha a nossa distribuição geográfica na nossa área. Nós temos ali os diagnósticos de UTI principais, foi insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica. A insuficiência respiratória é a número 1 em termos de diagnóstico, que acaba colocando o paciente dentro de uma UTI.
insuficiência orgânica ali, ou falência de órgãos, respiratória era basicamente 50%, e depois um quarto dos pacientes que tinham uma insuficiência renal. Quando nós olhamos para essas características de lesões por pressão, o que era interessante, quase que 55% eram lesões por pressão, e vocês que trabalham nos cuidados agudos, realmente esse é o estágio que existe o maior número. Nesses últimos anos, isso se tornou muito maior na UTI. E um dos motivos para isso acontecer é porque agora, com esse código ICD-10, você tem um código para lesão por pressão. Então, qualquer estudo dos últimos 2 a 3 anos, olhando para essa lesão por pressão, BP, tem isso. Nós tínhamos 50% no sacro e quase que 70% dessas lesões por pressão que eles aconteciam na primeira semana da UTI. E olhando a demografia do segundo estudo, existe muita semelhança, um pouquinho mais de variação. Aqui nós temos... Nós não podíamos entrar ali no diagnóstico, nesse cenário com esses grandes bancos de dados. Então, isso, na verdade, não ajudou muito. E a insuficiência dos órgãos ali, a falência dos órgãos era basicamente igual, basicamente mais renal. Respiratória, na verdade, era mais forte do que renal. E o estágio 3 era o mais comum. Aqui, novamente, estamos lidando com códigos ICD-9, que não devem incluir ali as lesões por pressão, mas se vocês olharem para a localização, está escrita lombar. Isso não ajuda muito quando você está tentando descrever ali no cóccix, por exemplo, mas é a limitação dos códigos ICD-9. Esses foram os resultados da nossa principal análise. Então, no estudo número 1, nós tínhamos várias insuficiências ou falências de órgãos, tivemos a respiratória, tivemos insuficiência hepática também, ventilação mecânica maior do que 72 horas também era um preditor, e isso para insuficiência respiratória também, naqueles pacientes que têm períodos prolongados ali, que precisam de ventilação mecânica, e a doença periférica arterial, e também sepsis e choque séptico. Então, nessa variável em particular, nós olhamos separadamente para sepsis e choque séptico, e sepsis grave também, isso na nossa análise principal. Agora, na segunda publicação, vocês podem ver os itens que estão em azul, que estão mais próximos ao que nós... And I just want to point out... Eu só queria dizer que parece que tem um tipo de ordem nessas variáveis. Por exemplo, eu falei antes que a insuficiência respiratória tinha ali um odds ratio mais alto do que a insuficiência renal. Então, por que essas variáveis estão assim? Então, isso de acordo com o nosso bioestatístico, que colocou variáveis ali numa equação, e nós precisávamos ser ordenadas. Então, essa bioestatística, ela pediu categorias para cada variável. Então, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência respiratória e doença arterial eram consideradas doenças, ou uma reflexão de processos de doenças. Sepsis e o choque séptico seriam condições do paciente. A ventilação mecânica e as cirurgias subsequentes são condições de hospitalização. Vocês podem perceber que, novamente, nós descobrimos que muito do que nós fizemos no primeiro estudo, mas nós conseguimos tirar um pouquinho mais nas cirurgias. Muitos talvez não fiquem surpreendidos ali com essa cirurgia vascular ou a cirurgia ortopédica, talvez mais complexa para adultos mais idosos ou qualquer paciente com várias comorbidades. E nós conseguimos verificar também questões de necrose periférica. Então, quando nós olhamos para esses dois estudos, e em relação às variáveis preditivas, nós temos ali a insuficiência respiratória, a
falência de órgãos, doença arterial, a perfusão e também o choque séptico, que pode liberar um monte de oxigênio ali. Então, em questão de falência da pele, quando os outros órgãos estão falindo, então realmente você tem a perfusão, hipoperfusão, mas não é necessariamente tirada de um para ir para outro, são várias questões. Então, você tem várias questões que acabam resultando nessa consequência que seria a falência da pele. Então, é isso que nós começamos a discutir quando olhamos para esse estudo. Parece que existem esses padrões não relacionados, mas se você tirar ali a pele, se você olhar ali a fisiopatologia básica da pele, nós vemos que a oxigenação é um problema, a perfusão é um problema nesse nível super básico. Então, vamos para o nosso segundo estudo, ou a segunda coleta de dados, e aí nós voltamos ali para ver se alguma coisa de novo tinha surgido, e também antes de fazer a publicação, e realmente ainda existia bastante literatura, mas e nós descobrimos que tinha uma publicação, foi em 2018, pelo No Wiki colegas, mas isso é interessante, porque a intenção inicial foi para dar uma olhada nas lesões por pressão inevitáveis. Então, isso em uma população gravemente doente. Mas o que eles começaram a descobrir, conforme olhavam os dados, é que tinha uma conclusão secundária. É uma porcentagem pequena, poucos pacientes ali na UTI, e eles viram essa hiperperfusão, essas condições subjacentes, os vasoativos, uso de ECMO, e eles começaram a fazer umas perguntas aí. Será que isso é um tipo de falência de pele? Ou seria uma falência aguda de pele? E aí descobrimos uma publicação por colegas pediátricos, isso foi em 2017, o Sr. Cohen e seus colegas, e eles estavam olhando para 19 crianças que tinham ali lesões por pressão, e descobriram que 18 das 19 tinham ali aquela síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e 2 sistemas disfuncionais, e eu queria segurar isso em mente. Quando nós falamos sobre essa questão da nossa população e das porcentagens envolvidas, aqui, novamente, quando nós começamos a juntar o trabalho para tentar interpretar os nossos achados e preparar para a publicação, nós fizemos o que vocês percebem aqui na tela, fizemos uma avaliação. E nós percebemos que nós e alguns dos outros autores que já tinham publicado nessa área, todos pareciam ter algo em comum. Então, se nós colocarmos ali falência aguda no centro, todos nós estávamos falando sobre a falência de vários órgãos, estávamos falando sobre hipoperfusão, estávamos falando sobre a carga da doença, e as nossas conclusões estavam chegando a um fenômeno diferente de falência aguda da pele. Eu queria só colocar algumas limitações da nossa pesquisa. Em 2015 e 2020, nas nossas publicações, vocês vão perceber que foram desenhos retrospectivos dos projetos. Em 2015, nós tínhamos incluído os pacientes cirúrgicos de cirurgia cardíaca saudáveis ou mais saudáveis. Depois nós pensamos assim, não, mas os pacientes cardíacos que nós temos nas nossas UTIs, nós achamos que é falência aguda da pele, ou será que são pacientes cardíacos? Seria a classe 4 de pacientes cardíacos. A classe 1, 2, talvez 3, eles fizeram a cirurgia cardíaca e eles já saem do hospital dentro de 5 a 6 dias ou antes. Então, isso não foi a população que nós deveríamos ter considerado. E nós ajustamos isso quando olhamos para o nosso segundo estudo. Em 2020, lembra que nós tínhamos um banco de dados gigante, então nós não conseguimos pegar todas as informações clínicas que nós tínhamos no primeiro estudo, não podíamos falar para as pessoas que elas estavam morrendo ativamente, e também não podíamos falar se tínhamos medidas de prevenção
Depois da nossa publicação, bom, isso foi em 2019, e nós começamos a ver outros trabalhos chegando. Tinha duas revisões sistemáticas, e uma foi publicada em janeiro de 2020 pelo Daglish e colegas, e eles utilizaram o método misto, e quando vocês olham para os resultados, vocês percebem que tinha 5 preditores independentes, foi o resultado deles. Isso aí foi do primeiro estudo, em 2015, esses são os nossos preditores. E as recomendações estavam corretas. Eles falavam que nós precisávamos de mais pesquisa, precisamos ali de biomarcadores diagnósticos, precisamos entender o que está acontecendo e precisávamos de uma definição aceita. Lembra que eu falei antes? Nós temos ali clínicos falando de falência de pele, na verdade, você está ali numa doença grave, é um termo das pessoas ali que começaram esse conceito, que deveria ser uma falência aguda, eu pensei que foi o Langoma e Brown que começaram isso, porque é uma situação aguda. Aqui seria a segunda revisão sistêmica, que foi publicada no início de 2001, no Critical Care Nurse, a revista, e eles olharam para a literatura em termos de falência aguda da pele e falência da pele, eles olharam para os dois conceitos juntos, que conceitualmente é um pouco ambíguo. E a tentativa deles foi achar quais os temas recorrentes que nós vemos em pacientes que estão manifestando essa falência da pele ou falência aguda da pele. Então, foi em adultos gravemente doentes, e eles identificaram 14 artigos. E dentro desses 14 artigos, tinha 10 tópicos que eles derivaram em relação a essa revisão. O tema número 1, isso só em ordem dos mais comuns, que ocorreram de forma mais comum. É interessante, porque quando você olha para a categoria de diagnóstico, temos mais de 20 diagnósticos nessa categoria. Tudo é a partir do diagnóstico que a Bárbara e eu tínhamos falado, sobre a falência de órgãos, a doença arterial, diabetes, algumas questões fisiológicas também, que podem ser mais específicas, indicadores clínicos, por exemplo, que era o tema mais comum. Então, eles tentaram organizar isso quase que de maneira qualitativa, se podemos dizer assim, mas eu acho que, em geral, eles estavam tentando mostrar que tem literatura, mesmo apenas com 14 artigos na revisão, mas a conclusão tirada desses artigos são em relação ao que é esse fenômeno de falência aguda da pele. Então, é bem coerente. Vamos falar sobre a literatura que nós encontramos por aí. Então, pegando ali essa área de falência aguda da pele, os autores falam ali, os colegas, Somos e colegas falaram ali em seu trabalho, e eles fizeram uma abordagem bem diferente. A premissa era que, realmente, a falência aguda da pele era uma lesão por pressão inevitável. Agora, o Langoma e Brown, eles falaram que era um fenômeno diferente, era separado esse fenômeno. Então, a falência aguda da pele era separado de lesão por pressão. Mas tem, por exemplo, um pensamento que talvez as lesões por pressão inevitáveis não são lesões por pressão, ou pressão não é exatamente o que precisamos usar. E podemos ver isso no trabalho do Somos. Foi um estudo retrospectivo, é uma pequena amostra, mas eles descobriram muitos dos preditores que estávamos discutindo. Nos pacientes com a síndrome, eles precisavam de vasopressores e ventilação mecânica, eles tinham sepse, e eles realmente tinham a mortalidade associada com as lesões por pressão na região sacrococcigeal, e eles falavam também como recomendações das síndromes de falência de vários órgãos e sepsis. Agora, o Pittman chegou a conclusões bem diferentes. Ele tinha ali um controle de casos, era um estudo retrospectivo,
E a comparação foi ali o que era evitável e o que não era evitável em termos de lesão de pressão. E na estimativa deles, sem relação entre os não evitáveis e as falências agudas de lesão. As recomendações eram que aquelas lesões por pressão adquiridas no hospital inevitáveis precisavam de uma documentação de intervenções, em vez de olhar para a identificação dos fatores de risco, que é exatamente o que a Jill e eu e outros têm colocado. Então, quais são os fatores de risco, quais são os preditores de falência da pele? Eu tenho certeza que vocês conhecem bem esse trabalho aqui, Ramalho e colegas. Isso foi um estudo de casos observacional, longitudinal. Então, é um paciente de UTI típico, que estava ali em cuidados críticos durante muito tempo, diagnóstico de Covid-19, com várias multimorbidades, também a estadia na UTI, tratamentos. Mas a conclusão que nós temos falado também é que nós precisamos de mais pesquisas para ter certeza de termos isso certo. Quais são os diagnósticos, sobre o que nós precisamos pensar em termos de intervenções. E tudo isso está ao redor desse paciente gravemente doente. E nós precisamos distinguir entre os fenômenos, as condições das lesões por pressão e da falência aguda da pele. E tendo dito isso aqui é só uma olhada na literatura em relação a fatores de risco em pacientes gravemente doentes para a falência aguda de tecido em relação ao que nós sabemos nessa última década. Então, aqui, à esquerda, vocês veem as lesões por pressão, e isso é de acordo com uma revisão que uma colega, o Dr. Lancella, fizemos, olhando para os fatores de risco, para lesões de pressão, e depois temos ali os fatores iatrogênicos, vasopressores, anemia. Depois, à direita, nós vemos a falência aguda da pele. Vocês podem ver que existe uma diferença. A falência aguda da pele, os fatores de risco, têm a ver com a insuficiência de outros órgãos. Por exemplo, insuficiência hepática, choque séptico, que não é exatamente uma falência, mas é realmente quando você não consegue responder, e também a falência de múltiplos órgãos. Mas nós não vemos isso tão claramente. Eu acho que todos nós aqui nessa sala sabemos que isso é um enigma. Como é que você diferencia, como é que você distingue uma lesão por pressão de falência da pele? Como a Bárbara disse, nós não temos esses critérios diagnósticos para isso. E essa parte visual leva a muitos fatores de risco no centro que se sobrepõem na literatura. Então, conforme nós falamos sobre fatores de risco de lesão por pressão, nós temos ali a falência aguda de pele que está em sua infância. Né? Então, vai ser interessante nos próximos 5 a 10 anos como isso vai mudar em termos de fatores de risco. Vamos dar uma olhada, então, para a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e também a falência aguda de pele. Nós já falamos várias vezes sobre isso em relação a esse fenômeno. Então, será que existe alguma relação entre eles? Quando nós falamos sobre essa síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, falamos sobre um alto risco de mortalidade com um órgão falhando. Seria geralmente os pulmões. Geralmente é o primeiro órgão que falha, então você tem 50% de mortalidade. Quando nós colocamos vários outros sistemas ali, as taxas de mortalidade sobem para 60%, 70%, e quando são 5 órgãos que estão falhando, chegamos a 90% de taxa de mortalidade. Então, são pacientes que não conseguem sobreviver sem qualquer intervenção. Então, sei lá, inalação, vasopressão, talvez uma diálise temporária ou algo parecido. Então, eles não conseguem sobreviver, a não ser que uma dessas modalidades seja utilizada. Isso não é só olhando para choque séptico. Eu acho que pode ser ali essa disfunção de vários órgãos, pode ser por causa de bactérias, essa via. Nós sabemos que isso vem ali de vias não infecciosas e, por exemplo, um exemplo ali da síndrome de resposta inflamatória sistêmica, ou SIRS. E quando nós olhamos para o que está acontecendo no nível celular,
nós vemos que tem ali essa capacidade inadequada de utilizar o fluxo sanguíneo, que é por causa de comprometimento na entrega de oxigênio. Então, nós temos ali um desvio do aporte sanguíneo para os leitos capilares, isso é por causa das citocinas, e nós vemos ali a permeabilidade vascular, então nós chegamos a edemas intersticiais, a obstrução capilar, que pode ser o resultado ali, ou também pode ser o resultado de algumas dessas condições que acontecem. Por exemplo, os estados de coagulação, nós temos ali um estado hipermetabólico do corpo, onde queima toda a sua glicose e outras fontes para manter esse corpo. Então, o que nós temos em geral? Nós temos como se fosse essa desigualdade entre a quantidade de oxigênio que precisamos e a quantidade de oxigênio que realmente temos. Então, nós temos hipóxia tecidual em relação à acidose, e o órgão começa a falir. Tem alguém com o microfone aberto aí. Ok, agora, obrigado. Já saiu. Próximo slide. Será que para o MODIS, não é, que seria a síndrome de disfunção? Desculpa, gente, alguém ligou de novo o... Pessoal, por favor, mantenha o áudio desligado, por favor, tá bom? Porque está dando interferência. Muito obrigada. Thank you. So again, so I'll repeat what I had just said. Então, novamente, eu vou repetir o que eu estava falando. Quando falamos dessa síndrome, com os órgãos que estão falhando, por que a pele não pode falhar junto também, né? Falir junto. Na verdade, nós nunca pensamos nisso. Quando nós olhamos coisas como, por exemplo, os scores diferentes ou outras ferramentas que foram utilizadas para ver a gravidade de uma doença, disfunção de órgãos em pacientes gravemente doentes, a pele nunca fez parte disso. E a pele, como o maior órgão que nós temos, com certeza sofreria alguma coisa se os nossos órgãos também estão falhando ao longo do tempo, né? Ou é afetado de alguma forma. Mas quando o paciente tem essa síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, será que é porque eles têm ali essa falência de órgãos? Quando nós vemos essas lesões por pressão ou falência aguda, será que é realmente uma janela para o corpo? E será que está nos dizendo assim, provavelmente tem outros órgãos que também estão sofrendo? Próximo slide. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Nós vimos, eu falei, quando eu estava apresentando, para vocês lembrarem ali, quando falávamos de população pediátrica, que eles basicamente, eles viram ali os pacientes e 28% acabavam expirando. Mas o que nós vimos no nosso estudo é que esses pacientes, eles estavam prontos para sair do nosso hospital, eles não estavam morrendo. Então, o que estava acontecendo? Eles tinham ali essas lesões agressivas, que surgiam do nada, estavam gravemente doentes, e eles não morriam, né? Expiravam. Então, olhando para os nossos dados, nós queríamos verificar se a nossa hipótese estava correta. Então, em 2015, na nossa publicação, foi a nossa primeira pesquisa, é que mais ou menos 1/4 da população morreu. Mas na publicação de 2020, que era a nossa segunda pesquisa, descobrimos a mesma coisa, que apenas um pouquinho mais que 1/4 da população tinha ido a óbito. E eu queria só dizer, entre o nosso primeiro e segundo estudo, nós temos o processo do fenômeno, a condição ali de falência de pele, acabou se distorcendo um pouco. No nosso primeiro estudo, nós achávamos que eram pacientes gravemente doentes e tinham ali eventos fisiopatológicos, e é isso que levava a essa falência da pele. O nosso trabalho, a partir do segundo estudo,
nós tínhamos a impressão de que eram pacientes gravemente doentes, com a fisiopatologia e eventos que conflitavam com a cascata. Então, tinha ali algo acontecendo entre esses eventos. E isso realmente estava relacionado à parte vascular. Isso também ficou cimentado nas nossas cabeças, que a falência aguda da pele é um fenômeno fisiológico separado das lesões por pressão. Então, vamos falar sobre essa área sacrococcigeal. Então, é isso que nós vemos, nosso mundo, como a área que é afetada. Quando nós começamos a pensar sobre a falência aguda da pele sendo o real problema. Então, diferente do mundo dermatológico, que fala disso sobre um fenômeno ali em uma parte, uma grande porcentagem do corpo, no mundo da pele ou no mundo das feridas, geralmente nós pensamos que nós vemos que é mais nessa área sacrococcigeal. Mas por que isso? Então, quando nós falamos da anatomia e fisiologia do corpo como um todo, essa área sacrococcigeal é única, porque existe a circulação, as fibras elásticas, e você precisa permitir isso para termos a recuperação do tecido, depois dessa deformação ou depois da pressão exercida. Mas, nessa área sacral, a pele sacral, nesse caso, nós temos uma boa quantidade de densidade capilar. Então, nós temos ali a densidade capilar e aporte sanguíneo, mas as fibras elásticas estão em menor número. Então, sim, está mais ou menos assim. Então, aporte sanguíneo lá em cima e fibras elásticas lá embaixo. Então, o que acontece? Isso acaba criando uma situação ruim. Agora, é claro que, como todos vocês sabem, quanto mais comorbidades que um paciente tem, maior o atraso, as respostas, né? O mais vulneráveis são esses pacientes a essas lesões de tecido. E quanto mais saudável o indivíduo, melhor a resposta. Mas os adultos mais idosos, aqueles pacientes que têm várias comorbidades, eles não têm a mesma capacidade. Então, é por isso que nós começamos a ver essas questões nessa área em geral. Então, acaba se tornando ali a oxigenação do tecido que está comprometida, junto com falências de outros sistemas de órgãos, não apenas a pele, tem outros órgãos envolvidos, e é aí que você realmente tem esses aspectos comuns, os preditores de falência da pele. Isso aqui é só um esquema para vocês levarem em termos de perguntas. Então, qual é a diferença entre lesão por pressão e a falência aguda da pele? E a proposta aqui, quando nós olhamos para a lesão por pressão, em relação à definição que nós temos aqui, nós temos pressão e maior tensão ali, e acabam desenvolvendo essa lesão por pressão. Temos também a resposta dos tecidos. Mas quando nós olhamos para a falência aguda da pele, essas forças em relação a isso não estão aí. Você tem forças mais intrínsecas, são fatores que têm mais a ver com essas forças intrínsecas ou dos órgãos, ou a tolerância do tecido. Então, nós temos um aspecto interno e um externo. Isso quando falamos de lesão por pressão e a falência aguda do tecido. Isso é uma proposta, né? Só para nós termos uma estrutura, para podermos distinguir as duas coisas, os dois fenômenos. Aqui nós temos as nossas 3 conclusões a partir dessa palestra. Eu acho que fica bastante claro que nós precisamos de mais pesquisa para entender melhor quais são esses eventos fisiopatológicos que fazem parte da falência aguda da pele, né? Especialmente em relação a outras insuficiências de órgãos. Então, quando eu falo de falência de pele, eu penso em outros órgãos também. E hoje nós não temos critérios diagnósticos ou objetivos claros para dizer isso aqui é falência aguda da pele. Então, precisamos determinar quais são os critérios e nós também precisamos avançar para poder verificar uma lesão por pressão e qual o aspecto diferencial dessa lesão em relação à falência aguda da pele.
São coisas diferentes, e eu acho que muitos de nós, pesquisadores, estamos tentando fazer, é tentar isolar um fenômeno do outro. Próximo slide. Então, essa imagem é para vocês levarem com vocês. E a mensagem aqui é assim, quando nós vemos alguma coisa superficial, como uma lesão, é meio capcioso, né? Porque nós estamos vendo o quê? Estamos vendo ali uma falência aguda do tecido, estamos vendo uma lesão por pressão, na verdade, talvez não seja real. Então, quando nós olhamos debaixo de um microscópio, que nós podemos ver e podemos realmente identificar os fatores que contribuem para o que nós realmente estamos vendo. Então, isso é uma areia, e isso aqui é areia com um aumento de 300 vezes. Então, isso é uma grande analogia em relação a quando nós olhamos para lesão por pressão e também a falência aguda da pele. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu queria dizer que esse slide é de uma praia em Nova Jersey. Eu não sei o que vocês pensam quando vocês pensam em Nova Jersey. Provavelmente vocês pensam na cidade de Nova York, mas nós temos essas praias lindas. Isso aqui é Long Beach, e é um lugar muito bonito para se ir. Eu achei que seria interessante. Então, obrigado novamente pelo convite hoje. Sim, gostaríamos de agradecer a nossa anfitriã, a professora Vera e a professora Santos, e a Marie Ramaholt também por fazer essa conexão. Foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou falar em português, ok? E vocês vão ter a tradução perfeita. Vou pedir para a Paulinha conduzir as perguntas, mas só inicialmente agradecer bastante, né, a participação de vocês, com uma apresentação bastante esclarecedora e, ao mesmo tempo, levando uma série de questionamentos que certamente demandarão muita investigação, né? Acho que talvez antes de passar para as perguntas, porque eu estou vendo que agora existem várias perguntas, eu queria só pedir para a Aline, antes de passar para a professora Paula para conduzir os questionamentos, eu queria só pedir para a Aline colocar o porquê, né? Por que nós decidimos trazê-las para este webinar. Né? Então, eu queria que a Aline contasse um pouquinho, né? A grande dúvida clínica e por que nós resolvemos ou decidimos oferecer este webinar. Professoras, muito obrigada, foi ótimo ouvi-las. Poder falar em português e tirar todas as dúvidas é perfeito para a gente queria muito conversar horas e horas, porque a gente tem, de fato, muitas dúvidas e muitos questionamentos. Esse conceito, eu trabalho num hospital grande de São Paulo, então um hospital privado, de grande porte. Com a vinda do Covid, na verdade, a gente é um hospital que está na resignação Magnet, está na caminhada para a resignação Magnet. Então, o diagnóstico diferencial de lesões por pressão, no nosso contexto, é muito importante. No Brasil, a gente, de uma maneira geral, a gente ainda tem um acesso limitado a muitos recursos materiais para prevenção de lesão por pressão. Superfície de suporte, muitas vezes, é um tema complexo na nossa realidade, coberturas profiláticas, equipe assistencial também. Então, a gente tem uma série de problemas dentro da nossa realidade quando a gente pensa em lesão por pressão. E aí, eu costumo brincar, esse primeiro estudo foi para que a gente, de fato, refletisse sobre as lesões desses pacientes COVID que têm sido muito mais graves, muito mais extensas, com evolução rápida, que a gente tem encarado. Mas o que a gente queria trazer nessa discussão é que falência da pele, o que a gente percebeu, que não é um conceito novo, um diagnóstico novo. Ele, na verdade, eu acho que talvez as professoras possam falar um pouco melhor, mas para a gente que está na prática, pensar a respeito de quais são os fatores relacionados ao desenvolvimento daquela lesão, o que a gente pode fazer de melhoria. Na nossa instituição, quando a gente começou a pensar em falência de pele, a gente começou, eu tenho falado muito isso, que para a gente pensar que pode ser uma falência de pele, primeiro a gente tem que garantir que todas as medidas preventivas foram implementadas. Não sei se as senhoras depois gostariam de complementar isso, mas eu acho que quando a gente vai fazer análise, aqui a gente tem esse objetivo de fazer análise dos casos que aparecem,
as lesões com frequência têm aparecido em proeminência óssea na região sacral. Muitas vezes, é muito comum a gente encontrar um paciente com múltiplos fatores de risco, iguais as professoras mostraram, né? Tempo prolongado de terapia intensiva, tempo prolongado de ventilação mecânica, insuficiência de 2, 3, 4 órgãos. Então, como trazer isso? Acho que a gente sabe que não vai ser um conceito, a gente não quer levantar essa bandeira, que é um conceito novo, e a partir de agora a gente tem uma nova classificação. Na verdade, acho que é um reflexo de uma síndrome sistêmica, e da mesma forma que os outros órgãos morrem, a pele também está se deteriorando. Eu acho que se as senhoras pudessem dizer, eu acho que era nesse cenário, né, professora Vera, que a gente queria trazer, não é polarizar, trazer conceitos novos, na verdade não é isso. É para que a gente faça reflexão, principalmente para a prática clínica, porque é desesperador. A gente viu um número crescente de lesões e a qual ponto, o que poderia ser ou não evitável? Então, não sei se faz sentido para as senhoras em outra realidade, se é isso mesmo que a gente entendeu. Yeah, I think, Elina, you and I had this conversation in an email. Essa conversa por e-mail. E muito obrigado por compartilhar o seu artigo comigo. Eu também passei para a Jill, e eu e a Jill também conversamos sobre isso, e a Jill pode acrescentar alguma coisa se ela quiser, mas faz sentido, Covid-19 e é uma doença sistêmica, com certeza, e se encaixa nessa imagem. Então, será que foram lesões que desenvolveram, essa era a mesma ideologia, que era a partir da pressão? Ou será que a pressão era um contribuidor secundário? E eu preciso dizer que geralmente é assim que a Jill e eu discutimos. É como nós discutimos dentro das nossas próprias instituições, quando nós temos conversas com enfermeiros, e também quando falamos com outros colegas. Nós lidamos com isso, com certeza, ou temos as mesmas perguntas. Na verdade, nós chegamos ao que você acha que seria o caso. Você acha que é por causa de pressão que surgiu, porque o paciente não foi virado? Ou será que eles não estavam ali com a superfície certa? São esses os fatores típicos? Será que não houve prevenção? Esse é um pensamento. E se você disser sim para isso, aí isso se torna uma lesão por pressão. Agora, quando você olha para os consensos mais atualizados, né, os 20 ali, sobre lesão por pressão, eles falam sobre a principal ideologia, que é a pressão, mas por algum motivo tem essa situação, a situação do paciente, o status do paciente, não deu para virar o paciente porque ameaçava a vida dele. Ou você não conseguia transferir para uma superfície melhor, porque também ia ameaçar a vida. Então, isso se torna a pressão uma coisa evitável. E eu acho que é aí que alguns dos nossos colegas que estavam contribuindo e fazendo as perguntas sobre falência aguda do tecido, e isso é inevitável, eles começaram a questionar. Bom, então, onde que é inevitável e onde que é uma situação de falência da pele, certo? Qual é a situação? Então, na minha cabeça, e também, Jill, você também pode dar a sua opinião aqui, o que foi a principal ideologia? Bom, novamente, era uma doença sistêmica, nós sabemos que os órgãos estavam falindo, que tinham questões de coagulação, tinha um monte de questões ali. A quantidade de suporte que era necessário para esses pacientes, ventilação mecânica, os medicamentos. Então, novamente, eu não quero responder pela Jill, mas nós temos ali essas falências de vários órgãos. Eu não estou dizendo que a pressão não faz parte, mas acaba sendo um componente secundário e não primário. E nós sabemos que a pressão pode ser um componente em qualquer coisa. Você tem ali uma lesão vascular, e aí qualquer compressão que você faz, né, você vai ter uma úlcera vascular, né, e vai deteriorar porque você colocou pressão, não é? Então, pressão, infelizmente, é uma força que nós precisamos lidar. Eu não sei, Jill, você quer acrescentar alguma coisa aqui?
Então, em termos de Covid, pelo menos a partir da minha experiência no ano passado, quando nós fizemos ali as nossas cirurgias, nós tínhamos ali uma taxa maior de lesão por pressão, tínhamos também nessa área sacrocoxigeal e, na verdade, não tinha ali benefícios. Os pacientes estavam na posição prona durante 18 horas por dia, às vezes por vários dias, até as taxas estarem boas. Então, eu acho que Covid é quase que um enigma quando tentamos falar sobre falência aguda da pele e as lesões por pressão inevitáveis. Eu acho que as estratégias de cuidado, em termos de prevenção coerente, eu sempre posso falar de onde eu trabalho, né? Especialmente na fase inicial da pandemia, as estratégias eram incoerentes em termos de prevenção, porque você tinha uma exposição menor ali dos cuidadores, nós não sabíamos o que estava acontecendo com vários pacientes no começo, altas taxas de mortalidade, mas essas lesões por pressão que eu estava vendo, elas estavam horríveis no começo, e depois elas acabavam degradando e pareciam, assim, quase feridas de espessura parcial. E outros colegas ali viram um cenário bastante parecido. E eu acho que o que a Barb está falando é essa dificuldade que nós temos. Então, será que a lesão por pressão é inevitável ou será que é falência aguda da pele? Nos Estados Unidos não existe uma designação para uma lesão por pressão. E nós temos essa designação ali no cuidado de longo prazo? Não temos nada no cuidado agudo. Então, podemos falar para sempre, né, que isso foi lesão por pressão inevitável, não é? E aí você pega ali tudo que é utilizado ali no corpo. Então, nós estamos ali nesse quase que dilema, porque não temos um diagnóstico para dizer assim, ó, quando você tem falência de 2 órgãos, você já usou todas as suas estratégias de prevenção de pressão, aí é falência aguda da pele. Não temos isso. Então, é essa distinção que se torna muito difícil. E nessa jornada da pesquisa, não minha, mas da Bárbara, né, todos nós temos interesse em nós queremos saber sobre essa falência aguda da pele para os pacientes gravemente doentes. Covid realmente é uma época muito difícil e é difícil julgar qualquer coisa durante esse período e nessa população também. Especialmente as coagulopatias que foram, nossa, inacreditáveis. Mas tudo bem. Até quando nós tínhamos ali lesões por pressão verdadeiras e você tinha ali coisas da superfície acontecendo, dava para ver aquela lesão tecidual circular, não é? Mas se você olhasse para a periferia dessa lesão, dava para ver questões de coagulopatia, de Covid-19, dava para ver quase que escapando ali daquele círculo perfeito. Então, dava para saber que, mesmo se a questão principal era a pressão, Covid-19 estava piorando essas lesões. Se você tivesse alguma coisa ali no rosto para segurar os tubos, realmente aparecia alguma coisa, como a Jo disse, de repente se tornava ali um animal diferente, não é? Praticamente. Bom, muito obrigada pela resposta. Obrigada, Aline. Temos várias perguntas, mas antes de passar para a professora Paula, para ela conduzir as perguntas, eu só queria fazer uma síntese em relação a uma série de comentários de uma colega, enfermeira dermatológica, que coloca aqui, a professora Marilena Mandelbaum, que coloca aqui o tempo inteiro que se essas alterações, quer dizer, por que utilizar uma nomenclatura nova se, aparentemente, estas lesões são todas de fundo dermatológico, ou seja, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, se isso já não está desvendado pela dermatologia. Então, a gente gostaria que vocês, por favor, fizessem, ela fez uma série de comentários o tempo inteiro, exatamente para falar que essas lesões, enfim, essas manifestações já são conhecidas dentro da dermatologia. Então, eu gostaria que vocês, por favor, defendessem, porque foi um dos primeiros slides, vocês colocaram do ponto a vertente dermatológica e a vertente
da falência de pele, não sei se talvez não seja a melhor tradução em português, mas enfim, então, por favor, Right. Obrigada. Yes, and I think that makes sense because Sim, eu acho que faz sentido, porque eu já discuti isso com vários colegas da dermatologia, especialmente quando falamos sobre falência da pele. O que nós estamos chamando de falência da vida, no final da vida, e úlceras, e então falência da vida em todo o corpo, isso é definido como falência da pele. Tem diferenças de opinião na dermatologia com os meus colegas. Talvez eles acham que seja ali, que exista, né, um termo mais preciso em relação à falência da pele, mas você tem razão. Eles consideram isso no corpo em geral, no sistema geral. Mas o que acontece quando estamos cuidando de feridas nesse mundo? Nós precisamos lidar com lesões por pressão, certo? Como enfermeiros, como médicos, praticantes. Eles acontecem, existem definições, mas a lesão por pressão nem sempre descreve o que está acontecendo, certo? Então, como é que você, ou qual seria, ou qual faria mais sentido, se a principal ideologia não é pressão, e você sabe que tem alguma outra coisa acontecendo, você tem vários órgãos falindo ali, tem aqui também a ventilação mecânica e vasopressinas, ou agentes vasoativos, e pacientes que estão na UTI faz tempo, estão malnutridos, talvez. Novamente, nós temos toda aquela fisiopatologia, e por que nós só vemos isso em uma área? E a diferença é que estamos falando sobre doentes críticos, não é? Graves. Estamos falando sobre a falência aguda da pele, a falência ainda é uma questão de sistema, né, do corpo. Mas o que nós estamos vendo e como é que nós podemos definir melhor? Eu posso dizer que a Jill e eu, o único motivo para nós aceitarmos esse termo de falência aguda da pele é porque nós não tínhamos outro termo para descrever esse fenômeno. Sabíamos que era algo diferente, sabíamos que a ideologia não necessariamente era pressão. Então, como é que nós descrevemos ali os órgãos que falham e a pele também? Vocês já viram ali uma falência da pele, porque os tecidos estão ali em necrose e realmente estão falindo nessa área. E, novamente, olhamos para a circulação e essa falta de balanço ali entre as fibras de elastina e o aporte sanguíneo na área do sacro e do cóccix, e isso tem a ver com o resto do corpo. Você sabe que tem alguma questão ali? Não sei, Joe, se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que, quando nós falamos sobre a experiência dermatológica, e como uma enfermeira dermatológica, eu venho ali de um mundo diferente em relação ao cuidado das lesões. E, como a Bárbara disse, estamos tentando dar nomes ao que estamos vendo na prática clínica, que não necessariamente se encaixa na definição de uma lesão por pressão. Talvez 90% não se encaixe. Então, aqui, novamente, isso está começando em relação ao que seria essa falência da pele. E nós pensamos assim, será que é hipoperfusão? Será que é um termo melhor que a gente pode utilizar para descrever essas lesões? Então, nosso trabalho foi de acordo com o que foi feito na literatura. Então, nós estamos olhando através da lente de 2020 ou 2015, e as terapias estão avançando muito para esses pacientes muito doentes. Então, quando nós falamos sobre todas essas tecnologias avançadas, e ainda estamos vendo ali falência aguda da pele ou falência ali de órgãos, nesse tipo de coisa. Então, eu acho que você tem razão. Como da área dermatológica, realmente, falência da pele é o corpo todo, não é? E nós não vimos ali dessa mesma forma, por causa do nosso escopo aqui. Bom, foi isso que eu tirei. Obrigada. Paulo? Muito obrigada, professoras, pela excelente palestra. Tem realmente várias questões aqui, eu vou tentar sintetizar algumas, tá bom? Então, uma das questões vocês acham que marcadores laboratoriais como PCR, VHS, RDW, como indicadores inflamatórios, podem predizer a falência da pele?
That's a very interesting question. Isso é uma pergunta muito interessante. As pessoas olham para as interleucinas, interleucina 6, de repente, para saber se pode ser um biomarcador em termos de falência da pele. Então, não tem nenhuma literatura que eu conheça que verificou esse tipo de biomarcador, ou qualquer biomarcador. Agora, no mundo de lesão por pressão, temos um enigma também. Então, isso é uma perspectiva interessante. Não sei se essa pessoa fez alguma pesquisa na área, ou está só pensando filosoficamente, ou fisiologicamente, talvez, não é? Eu posso dizer que a Jill e eu, nós apresentamos esse tópico, apresentamos ali para outros colegas, apresentando o nosso trabalho, e isso acaba se tornando uma discussão. As pessoas começam a falar, não é? Quais seriam os bons marcadores, né? Quais que funcionariam. Então é engraçado porque todo mundo está falando sobre isso e agora nós precisamos começar a pesquisar isso. Todo mundo está pensando da mesma forma, não é? A Aline que fez essa questão, eu não gostaria de complementar com alguma observação da sua prática. Na verdade, acho que teve outras pessoas também que perguntaram, professora Paula, sobre isso. O que eu queria complementar, tem uma escala preditiva, talvez a professora Bárbara e a professora Gil conheçam, que foi publicado agora em 2020, um instrumento que buscou, é um instrumento inicial ainda, em fase de validação, que buscou achar preditivos de aparecimento de falência aguda da pele. A senhora conhece, professora Bárbara? E lá ele considerava falência... There's a publication by Hill, I think is the first author. É uma publicação do Hill, a Hill que é a primeira autora? Se eu não me engano, sim, professora. Eu estou abrindo aqui para... Eu vou abrir e já falo para vocês. Okay. Que tem, inclusive, olha, nível de albumina. Pittman and colleagues? I think it was Hill, actually. Eu acho que foi a Hill. Eu tenho isso aberto no meu computador também, esse artigo em particular. Isso. É a escala de indicadores de pele, é isso? Isso. Hill e Peterson, é isso? Isso. Hill and Peterson. So I have to be... Certo, Hill e Peterson. Então, eu preciso ser muito honesta. Eu não conheço essa escala, eu não olhei ali com muito detalhe. Eu até vi, quando eu estava voltando ali para a literatura hoje, me preparando para essa palestra. Então, Aline, se você tem uma pergunta para a Bárbara, você viu? Eu acho que eu sei qual que é. Então, eles olharam para a albumina, eles olharam para vasopressores, eles olharam para o diagnóstico de sepse e da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Eles olharam para muitos dos fatores de risco que nós identificamos anteriormente na nossa literatura, e é interessante essa escala. E eu acho que é só um trabalho preliminar, eu acho que não foi validado ainda, porque foi muito recente, né, nesses últimos anos. Eu lembro desse artigo, sim. Eu acho que o propósito foi... essa ferramenta foi para tentar utilizar ali no futuro, não é? Eles fizeram. Então, é um instrumento que eles criaram e eu não ouvi nada desde então. Pelo menos eu não ouvi, né? Nenhum colega falando sobre isso, não significa alguma coisa, mas, sim, realmente, Jill foi uma das coisas criadas. E... é igual que eles fizeram ali, mais ou menos, para lesões por pressão inevitáveis, não é? Era essa realmente a pergunta, professoras. Se vocês consideram algum marcador desses, porque eles sugeriram a albumina, né, como um dos marcadores, e lá, como se fosse uma escala, a chance do paciente desenvolver ou não falência da pele. Eu achei muito sensível a ferramenta, mas se as senhoras consideravam algum marcador biológico mesmo. Acho que era isso. Not in either of our studies. Em nenhum dos nossos estudos. E nós temos ali um colega, o Dr. Jeffrey, não sei se vocês já leram o trabalho dele é mais em relação à falência da pele. E nós três, Jill, eu e o Dr. Ravine, estamos trabalhando no nosso projeto, e ele fala ali
sobre um marcador ali, um biomarcador para questões gerais. Então, nós achávamos que poderíamos utilizar para má nutrição, sabemos que não deve ser utilizado para isso, mas é uma das sugestões que nós tivemos. Eu acho que tem outras coisas que provavelmente deveriam ser consideradas nesse modelo. Nossa, que discussão, hein? E quais são os preditores, não é? O que deve ser incluído nesses modelos? Quais são os valores laboratoriais? Eu acho que, Joe, você também pode responder aqui. Eu acho que é mais do que a albumina só. Eu concordo. Eu não vejo a albumina como sendo super sensível em termos de indicador, porque parece ser muito reativa aos estados diferentes e os níveis caem rapidamente, então pode até causar um erro. Mas no nosso primeiro estudo, os biomarcadores que nós verificamos, e na verdade não tinha ali esses preditores independentes, um seria anemia, eles precisavam ter 7 ou menos de anemia, então não foi significativo como variante, e na análise multivariada também não foi. E olhamos também para a PCR, não é? Em termos do que era visto pelo nutricionista, né? Em termos de inflamação. E a nutrição associada a isso, eu não sei exatamente qual que é o nível, mas foram os únicos 2 biomarcadores. Eu acho que, olhando para coisas que são muito específicas, isso é bom, não é? Porque isso realmente discrimina melhor, fica mais fácil para as pessoas discernir, né, se tem risco ou não. O conceito de riscos ali de falência da pele é bem interessante, é bem intrigante. Como é que seria, comparando com lesão por pressão, uma escala ali para esses pacientes muito doentes, né? Lesão por pressão, né? Eu acho que as pessoas iriam dar risada, não é? Obrigada. Desculpa, Paulinha, mas eu fico pensando também que a gente tem que ter marcadores que sejam acessíveis, que sejam realmente dosados, que possam ser acessíveis para fazer uma avaliação, né? Para fazer uma avaliação rápida. Não sei se eu estou sendo muito simplista, mas eu imagino que isso também é importante. Não adianta a gente usar coisas que também não sejam acessíveis e não sejam factíveis, viáveis, né? Acho que isso também é importante pensarmos nisso. No, you're spot on, because if an institution... Não, você está absolutamente certa, porque se uma escala for criada e uma instituição não consegue julgar alguns dos fatores, aí fica inútil, não é? E eu acho que é por isso que talvez outros descritores foram escolhidos, por exemplo, falência de órgãos, nós podemos verificar isso. Se tem ali a ventilação mecânica, e nós nunca conseguimos comprovar que os vasopressores faziam parte do problema, e nós, como clínicos, né, nós realmente achamos que tem alguma coisa ali. E no primeiro estudo, nós realmente olhamos para todo tipo de vasopressor que existia nas nossas instituições, e não tinha nada. Nada, não surgiu nada. Não significa que não vá surgir, não é? Eu estava até pensando nessa ferramenta, eu estava pensando ali sobre a gravidade ali da escala SOFOS, ou a escala para medir ali o risco nutricional. Então, se tivéssemos ali uma falência da pele, você coloca isso no site, e aí você vê, olha para isso, é falência da pele, né? Você coloca ali todos os fatores. Então, é uma coisa interessante ali para o nosso futuro. De repente, vamos iniciar uma coisa legal aqui, hein? Paulinha? Sim, com certeza. Tem uma pergunta em relação à questão preventiva, né, da Monique, que ela gostaria de saber se durante os estudos realizados, se vocês observaram, quais medidas são efetivas para a prevenção dessas lesões. In terms of which individual prevention strategies? Em termos de estratégias de prevenção individuais? The first study, we only looked at prevention in the Na primeira, nós olhamos só prevenção no primeiro estudo, porque
nós podíamos entrar ali nos registros médicos para ver se realmente tinha documentação sobre isso. Então, qual que foi o serviço de suporte do paciente, teve elevação ali das pernas. Em 2012, não estávamos utilizando as questões profiláticas. Eu não sei, Barb, se você estava na NYU. Realmente, naquela época, estava começando, então nós não verificamos isso, nós olhamos ali como um pacote. Então, será que poderíamos dizer que tinha a prevenção dessas lesões por pressão 80% do tempo para esses pacientes? E sabemos que, com base nisso, né, que dá para realmente nos basearmos nisso, mas era melhor do que nada, em termos de verificar se realmente se isso estava fazendo o que a evidência estava dizendo. Então, sim, então essa lesão por pressão foi cuidada. Então, não dá para dizer que é inevitável, não é? Porque não tinha essa situação por si só. Mas eu diria, em geral, eu tenho certeza que a Jill concordaria, é que quando você tem qualquer tipo de lesão ou qualquer coisa acontecendo, a prevenção sempre vai ser para evitar a deterioração, ou pelo menos mitigando ali a progressão. Eu diria que, independentemente do tipo de lesão, a prevenção é uma coisa boa. E voltando até para aquela úlcera vascular que eu estava discutindo, você não quer que a úlcera se deteriore, então você nunca vai colocar ali uma compressão muito grande quando você está fazendo uma bandagem, por exemplo. Então, mesma coisa se for uma lesão por pressão, ou, de repente, se for uma falência aguda da pele. E uma outra questão é assim, nós somos perguntados sobre tratamento, e o tratamento não é ditado pela ideologia da lesão, na verdade, é as características dessa lesão do leito, né? Então, se você vê ali uma lesão, e nós vamos verificar ali algum tipo de debrilador ou algum tipo de cirurgia para fazer isso. É isso que dita o tratamento. Então, nós não achamos que essas lesões realmente precisam de uma prevenção diferente ou um tratamento diferente. É só uma questão de ver isso como uma forma de não deixar piorar e tratar de acordo com as características dessa lesão. É justo dizer isso, Jill? Sim, com certeza. Sim, na verdade, se for ali uma falência aguda da pele versus lesão por pressão, como é que isso se manifesta ou deteriora, depende, as estratégias vão ser praticamente iguais, mas em relação ao que nós achamos que é falência aguda da pele ou a lesão por pressão, você já está verificando isso. Então, no fundo, é só ideologia, o que vai acontecer. Eu acho que questões muito importantes aí dos clínicos seria assim, se você tiver falência aguda da pele versus uma lesão por pressão na sua cabeça, como é que você visualiza essas lesões? Como é que é a aparência delas? Elas parecem ali lesões por pressão, e eu acho que é o que a maior parte de nós pensamos, não é? Por isso que isso se torna tão difícil, porque na nossa nomenclatura é o que nós temos utilizado, né? Lesão por pressão, é isso. Com a falência aguda da pele, isso nos força a dar um passo para trás para ver o que está acontecendo por baixo da superfície. De repente, o que estamos vendo é semelhante, mas, na verdade, a fonte é outra. Então, nos Estados Unidos, nós temos ali todas as entidades regulatórias, falando de grau 3 ou 4, e aí essa questão de reembolso, e em termos de olhar também para os dados, e tem ali o reflexo NQI, esse tipo de coisa, mas poder dizer assim, bom, é uma falência aguda da pele, com certeza, isso ajuda para nós identificarmos, mas também pode se tornar a proteção, que as pessoas se protegem, dizendo assim que tudo é falência aguda da pele, não é? Eu não quero falar que tem lesão por pressão na minha instalação, não é? Então, quando nós olhamos para a falência aguda da pele, tem ali um movimento onde as pessoas estão dizendo assim, não, é falência aguda da pele. E aí vocês percebem como estamos começando ali nessa área. Como é que nós podemos dizer? Porque se nós, como pesquisadores, ainda não sabemos, não é? Então, é difícil. É meio decepcionante para a Jill Newton. Nós ouvimos as pessoas tentando utilizar para evitar dizer que
vão usar esse termo negativo ali de lesão por pressão, não é? Por questões legais e etc., né? Ou implicações regulatórias. Realmente, como clínicos, nós precisamos pensar no que estamos fazendo. E nós tivemos colegas nos Estados Unidos, por causa do que nós enfrentamos, eles perguntam assim, mas como é que você faz quando você tiver a equipe toda, os médicos, os enfermeiros, qualquer outro envolvido, como é que você lida com todo mundo dizendo a mesma coisa? Trabalho em equipe, não é? Você precisa estar ali junto com a equipe, ter essa conversa, dizendo assim, será que nós realmente achamos que é por causa de pressão? O que está acontecendo aqui? E eu preciso dizer que no nosso mundo, nós precisamos também ter uma conversa e convidar ali o pessoal, porque são eles que colocam os códigos, né? O pessoal que faz os códigos, vamos convidar eles. Senão, eles vão colocar ali, a não ser que nós tenhamos ali uma conversa. Nós temos sorte aqui na entidade onde eu trabalho, que o pessoal que faz os códigos, eles têm um mundo assim, ou existe ou não existe. Eles pensam assim, eles têm forma de designar códigos, para o que nós não achamos que sejam lesões por pressão, mas é muito deliberado, são conversas muito deliberadas, não é só colocar ali um selo e pronto. E também, em relação a isso, eu não sei o que acontece no Brasil, se vocês têm o mesmo problema aqui nos Estados Unidos. Lesões por pressão são um dos maiores motivos para as pessoas processarem, né, os serviços de saúde. E eu sei que esse fenômeno ali de falência da pele não existe em relação à lesão por pressão inevitável, mas eu acho que você pode levar a pessoa a essa conclusão também na perspectiva legal, dizendo assim, tem uma questão aqui, tem alguma coisa que aconteceu, apesar das estratégias de prevenção, esse paciente, mesmo assim, desenvolveu ali falência aguda da pele por causa de uma pressão e outros fatores, né, que nós não fizemos de prevenção. Então, eu não sei se vocês têm dificuldades com isso no seu país também, mas aqui realmente é um grande problema para os clínicos, né, por serem processados por isso. Aqui, ou de repente, eles não conseguiram dar esses cuidados, ou deram esses cuidados e tiveram resultados ruins. É uma outra área que precisamos lidar também. Professora. Infelizmente, eu estou mais próxima dessa área aí. Professoras, eu conversei com a professora Paula para colocar uma coisa. Eu acho que é exatamente nesse ponto que as senhoras chegaram agora que a gente se encontra, porque, embora no Brasil o sistema de saúde seja bastante diferente do que nos Estados Unidos, a gente também tem saúde privada aqui. E a atenção privada tem não pago cuidados com tratamento de lesão por pressão. E aí, o diferencial de realmente, de fato, foi feito todas as estratégias de prevenção para aquele caso, ou houve falha assistencial, tem sido uma pergunta cada vez mais real para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Eu acho que, como a professora Bárbara falou, é muito difícil a gente diferenciar essas lesões e é muito complicado a gente usá-las como justificativa. Então, a gente tem falado bastante nas nossas reuniões que a gente tem muito medo dessa discussão, no sentido de que torne-se uma segunda lesão, então não é mais lesão por pressão, nosso problema não é esse, agora é tudo falência da pele. Então, a gente tem forçado muito em todas as discussões que nós temos feitos aqui no Brasil, embora a gente esteja aprendendo muito com as senhoras, e essa discussão ainda seja bem embrionária, eu acho que a gente tem forçado muito isso. Existe judicialização, existe problemas com custos, mas que a gente tem que fazer uma análise muito minuciosa para dizer que, de fato, não foi lesão por pressão, né? Aqui na instituição que eu trabalho, a gente começou a pensar, assim, nesses pacientes muito instáveis, a gente acabou elaborando um formulário de análise de causa-raiz, baseado na análise de causa-raiz da NPAP, em que todos os itens do bundle básico de prevenção, ele tem que ser contemplado, olhando os 3 dias antes do aparecimento da lesão, pelo menos aqueles 3 dias anteriores. A lesão geralmente aparenta como lesão tissular profunda, então, o que foi feito como estratégia de prevenção, olhando para tudo isso, e a gente discute assim, para ser elegível a uma possível falência da pele, primeiro a gente tem que ter garantido todas as medidas de prevenção. E na maior parte das vezes, a gente sempre enxerga uma oportunidade de melhoria. Não sei se é diferente nos Estados Unidos, mas nas instituições brasileiras, ou pelo menos nos casos que a gente tem estudado, e os colegas que a gente tem compartilhado,
a gente pode até falar, olha, pode ser que esse paciente tinha muita instabilidade, muita criticidade, falência é muito importante, de múltiplos órgãos, mas a gente não esgotou todas as estratégias de mobilização desse paciente crítico. A gente não esgotou proteção dessas áreas. Então, acho que é uma linha muito tênue, né, professoras? Nosso sonho seria realmente um diagnóstico marcador, mas o medo de se banalizar é muito grande, né? Porque senão a gente vai encontrar a justificativa ideal, né? Yeah. And I think that the research... Exatamente, e eu acho que a pesquisa é muito importante, né? É necessário continuar a fazer esses estudos retrospectivos, mesmo com as limitações envolvidas, mas tendo mais dados, olhando retrospectivamente. Os estudos prospectivos demoram mais, eu acho que esse é o ponto-chave. Então, parece, pelo que você está dizendo, que vocês fazem ali análise de causa raiz, não é? Para ver como ocorre, e isso realmente é um mecanismo muito utilizado nos Estados Unidos. Todas as instituições fazem isso, e geralmente essas lesões por pressão estão no estágio 3 e 4, e isso é passado para o Departamento de Saúde. Nós fazemos também essa mesma análise que vocês, e chegamos às mesmas conclusões. Ou nós fazemos tudo o que puder, fizemos tudo o que pudemos, e ainda está acontecendo, então ainda é uma questão de qualidade. Mas é aí que a pesquisa entra, que é muito importante, porque estamos olhando o fenômeno, e aí as mesmas coisas acabam aparecendo, e aí vocês veem isso acontecendo ali nos cuidados críticos. Então, tem tantos estudos empíricos agora feitos nos cuidados mais críticos, e grande parte é semelhante, quando vocês olham para os resultados, independente da instalação, em geral, são fatores de risco muito semelhantes. E aí que nós estamos agora, e vai demorar mais uns 15 anos, né, para chegar lá, mas tudo bem. Mas tudo bem. Quanto mais respostas que você tem, mais perguntas você cria, não é assim? Então eles falam assim, realmente não sei, não é? E eu achei que soubesse, mas não sei. Quando a Jill e eu, quando nós começamos essa jornada, o nosso trabalho, nós começávamos a estimular essas discussões com muitos clínicos, e são coisas que nós estamos fazendo hoje. Nós falamos ali com o pessoal dos Estados Unidos, e eu preciso dizer que é incrível ouvir todos os clínicos ali no público, porque todos nós estamos chegando à mesma conclusão. Nós sabemos que existe alguma coisa, sabemos que precisa de pesquisa, é só uma questão de nos juntarmos e fazermos o trabalho, né? Precisa ali de uns toques aqui e ali, nós precisamos colocar um corpo ali de informações para isso. Eu acabei de propor aqui no chat que é importantíssimo as associações de especialistas, né? Esse é um tema, essa questão dos indicadores relacionados à lesão por pressão, e agora, certamente, da falência da pele, né, lesões agudas por falência de pele, deveriam realizar fóruns, etc. Aliás, é uma questão antiga que a gente vem colocando, a importância da sociedade pautada no que existe de pesquisa e podendo, obviamente, desenvolver pesquisas para cá, para o Brasil, né? Acho que a Aline deu, de certa maneira, um start nessa publicação, que ainda está numa revista bem local, mas a importância de se fazer fóruns de discussão para poder estabelecer essa questão desses indicadores. Acho que isso é super importante, além, obviamente, da pesquisa. Nós temos vários professores universitários aqui, vários pesquisadores, e que realmente podem engatilhar esse tema, né? Acho que é bem importante, sim. Queria perguntar só mais uma coisa, então, desculpa. Tem muita coisa ainda que virá. Várias pessoas perguntaram, professoras, mas aí nos Estados Unidos, quando vocês fazem a análise dos casos e consideram que pode ser uma lesão por falência da pele, né? Ele sai do indicador de lesão por pressão, ou hoje, porque a gente não tem isso bem claro, acaba não sendo... Porque, por exemplo, uma lesão tisular profunda num paciente muito crítico, instável, em ECMO, todo aquele cenário que nós vimos. Faz a análise do caso, identifica-se que fez todas as estratégias de prevenção e que possivelmente esse caso poderia estar relacionado à falência da pele. Esse paciente entra dentro dos indicadores de lesão por pressão ou acaba saindo frente a essa análise? Desculpa, mais uma pergunta.
So, if anybody... Bom, se alguém, nesse caso assim, se esse caso ocorrer, e aí você está fora daquele grupo ali de lesão por pressão, dessa classificação, então está fora da documentação, e é uma cena ali quando você não vê ali o termo de lesão por pressão, na forma que é definido, ou em qualquer lugar ali no relatório daquele paciente. E aí tem essa explicação. Então, eu posso dizer que, infelizmente, esse caso é limitado. Eu sinto que, como enfermeiros, pelo menos no meu lugar, onde eu trabalho, nós até brincamos sobre isso, nós precisamos impedir que as pessoas simplesmente utilizem esse termo para todas as lesões por pressão, porque não querem ter essa responsabilidade. E é a natureza humana, eu entendo, né, a pressão, né? Estamos falando de pressão aqui também, mas é isso que nós fazemos por natureza, mas na realidade, muitas vezes nós precisamos impedir as pessoas de fazerem isso, né, de entrar ali nessa piscina, como eles dizem ali, né, nesse grupo, e pensar criticamente sobre isso. Mas respondendo à sua pergunta, em geral, sim. Se fosse realmente, se nós achamos que realmente é uma falência aguda da pele, isso justifica por que nós achamos isso, aí essa pessoa sai e nós fazemos a análise de causa raiz e pronto. So just to add on to Barbara's, E só acrescentando ao que a Barbara disse em termos de falência aguda da pele, como ainda é uma coisa que está começando, é difícil determinar que, com certeza, é falência aguda da pele o que nós fazemos nesse caso. Eu acho que quando isso acontece agora, isso é só a minha experiência, é que é codificado ali como lesão por pressão, mas a documentação reflete essa ideologia diferente, que é uma falência aguda da pele, mas não tem evidência suficiente ali no relatório para dizer que realmente é o caso. E como a Barbara estava dizendo, eu já tive colegas dizendo que seus institutos de qualidade, eles chamam de falência aguda da pele, porque parece que as taxas de lesão por pressão estão melhorando, que não é o caso, não é? Então, você está tentando esconder, não é? Você não está olhando ali para a análise de causa raiz, né, em termos do que realmente é. Então, provavelmente, tem pouco tempo, né, que eu tenho dito assim, poucas vezes que eu disse assim, não, é falência aguda da pele, tem esses fatores. Na minha instituição, eu sou uma enfermeira de prática avançada ali, e nesses cuidados críticos, e eu sei que isso é verdadeiro no seu país também, os médicos, eles não olham muito a pele. Nós, enfermeiros, que olhamos mais para a pele, para dizer, me diga o que é isso, o que nós vamos fazer com isso, e eles fazem o que vocês quiserem, não é? Então, de qualquer forma, nesse sentido, eu tenho certeza que vocês têm o mesmo cenário ali no Brasil também. Então, eu realmente senti que não era uma lesão por pressão. Se eu sentisse isso, eles aceitavam isso, né? Como equipe, falando assim, é verdade, isso é especialista, não é? Mas realmente é um enigma, é uma área terrível onde estamos agora, não é? Pressão, lesão por pressão inevitável, é semelhante à falência aguda, é difícil. E se nós estamos ali como especialistas e pesquisadores com dificuldades, imagina o pessoal ali ao leito, não é? Eles estão vendo todos esses termos, eles realmente não entendem o que é. Então, realmente, é um problema. Mas vale a pena lidar com isso. É um problema que vale a pena lidar, com certeza. Paulinha? Com certeza. A gente tem outras perguntas, mas eu queria ver com as professoras, porque a gente já está no nosso horário, né, às 5 horas, eram 2 horas de webinar, e talvez as professoras tenham outros compromissos também. Poderíamos ficar um tempo aqui, né, conversando, mas a gente está bem no horário. Não sei se daria para fazer mais uma pergunta. Sure. Claro, pode fazer. Tá bom, obrigada. Tem uma pergunta da Edinalda.
professoras, poderíamos ter, inclusive, um novo tipo de lesão associado aos pacientes com COVID-19, por ela ser uma doença sistêmica com grande questão da hipercoagulação? You know, go ahead, Jill. Pode falar, Jill. Você sabe que a NPIAP escreveu um documento no ano passado que foi manifestações de COVID-19, olhando ali para como você discerne, né, distingue se isso tem a ver com os estados de hipercoagulação associados ao COVID-19. Então, é interessante, porque a conferência da NPAIP desse ano, foi uma conferência ali, trouxeram um médico ali que falou sobre COVID-19 de Massachusetts, e falando sobre as condições associadas, e na verdade, nós não sabemos se isso está relacionado ao COVID ou seria só a fisiopatologia, não é? Então, tem estados de hipercoagulação em choques sépticos, não é? Tem ali embolismo, tem ali questões vasculares que, de repente, podem ser herdados dali. Então, nós não sabemos. Covid-19 é uma coisa tão nova e alguns de nós já vimos essas manifestações esquisitas, não é? Que parecem lesões por pressão, mas não são. Eu acho que a NPAP tentou dizer assim, olha, aqui tem algumas diferenças que devemos considerar, não é? Para tentar distinguir. Mas será que realmente são manifestações de pele? Não sei, não tenho certeza, não tenho 100% de certeza. E eu acho que, eu sei que o nosso estava trabalhando ali com vários dermatologistas nessa área durante esse período, e eles estavam dizendo basicamente a mesma coisa. Tem tantas condições e que acabam, né, dão o mesmo resultado. Então, COVID-19, que tem assim o estado da doença, e por causa do estado dessa doença e as sequelas que ocorrem, vocês veem lesões que parecidas com outras lesões que dermatologistas veem, ou que nós vemos também ao cuidar da pele. Não é? Uma ótima pergunta. E até uma das primeiras questões de pele, o pessoal que estava com COVID não estavam ali, são fenômenos de COVID que eles desenvolviam e não necessariamente estavam em hospitais, não é? E isso provavelmente era por causa de alguma coisa. Né? Na verdade, perdeu um pouquinho depois. Você ouvia, né, essas manifestações de pele no começo e depois sumiu, né? Agora a gente entendeu o que aconteceu, mais ou menos assim. Muito obrigada, professoras. Foi excelente, foi assim uma tarde muito rica, muito produtiva. E se fosse ver o tanto de questões que tem aqui, a gente ficaria mais um tempo, né? Mas, enfim, a gente precisa encerrar. Né? Well, thank you again for having us. Sim. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. E esperamos, né, poder realizar esses encontros mais vezes, mas foi realmente muito bom e nós agradecemos por essa tarde super enriquecedora. Professora Vera, gostaria também de... Thank you. Bom, muito obrigada por estarem aqui conosco, foi bastante rico, assim como a professora Paula falou, temos várias perguntas, sim, mas temos muito o que estudar ainda, até para formular novas perguntas, né? Então, certamente nós vamos, acho que isso é um start para nós aqui, no sentido de começarmos ou continuarmos a estudar e a discutir o tema, colocá-lo mais em pauta, inclusive dentro dos nossos eventos, dentro dos nossos conversos, dentro dos nossos congressos. E esperamos que a gente possa, de fato, que isso tenha sido o início realmente de uma parceria, né? Com a Jill Cox eu já conheço há algum tempo, até por conta do WCT, mas é um prazer conhecê-la, então, a professora Bárbara Delmore, e espero realmente que seja o início de uma relação bastante duradoura aí, para a gente compartilhar as nossas dúvidas e, quem sabe, os nossos estudos, né? As nossas pesquisas. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Thank you.
Thank you. Very wonderful. Thank you. Muito obrigado, foi ótimo. Muito obrigado por organizar isso. Muito obrigada a todos que assistiram. Have a nice afternoon. Bye, everybody. Tchau para todos. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada.